quilômetros quadrados de florestas desertas são arrasadas. Se isso tivesse acontecido sobre Paris, milhões de pessoas teriam morrido. O cinturão de asteroides se assemelha a uma autoestrada. Aqueles que mantêm sua rota permanecem tranquilos. Os que se desviam tornam-se uma ameaça. Cerca de 100 mil asteroides cruzam a órbita da Terra. 2.000 deles são grandes o bastante para poder nos causar problemas. Sondas automáticas são enviadas para medir suas dimensões. Esta sonda tem um encontro marcado com o asteroide Eros. Em sua órbita atual, Eros é inofensivo, mas daqui a 100 mil anos ele poderá vir a se chocar com a Terra, e é por isso que precisamos estudá-lo. Eros tem 40 quilômetros de largura. Ele é 4 vezes maior do que o projétil que causou a extinção dos dinossauros. Se ainda estivermos na Terra e não pudermos evitar o choque, nenhuma forma de vida sobre a Terra conseguirá se salvar. Em 1999, uma sonda investiga um outro asteroide que nos ameaça. Por enquanto, ele está em órbita ao redor de Marte, mas um pequeno abalo gravitacional poderá enviá-lo em nossa direção. A sonda deve examiná-lo detalhadamente. A missão da sonda Rosita é chegar o mais perto possível deste asteroide. Lançada em 2003, ela deverá sobrevoar 2 asteroides e evoluir em torno do cometa Wirtanen, enquanto um módulo de aterrissagem estuda o seu núcleo. Os cometas com trajetórias muito alongadas e os asteroides que cruzam nossa órbita passam sem parar pelo nosso planeta. Para cada um que registramos, ficam 20 outros ainda por descobrir e alguns podem ameaçar a Terra com destruição total. Mas ao contrário dos dinossauros, somos capazes de reagir. Podemos construir um espelho parabólico e enviá-lo ao espaço. Uma vez lá em cima, ele poderá canalizar a luz do Sol e refleti-la sobre os mísseis que ameaçam a Terra, desintegrando-os. Uma outra ideia seria enviar sondas gigantes que pudessem grudar-se à superfície do asteroide inimigo. Essas sondas desdobrariam painéis gigantescos para recolher o vento solar e arrastar o asteroide intruso para outros horizontes. O que acham deste sistema? Uma espécie de motor externo que impele o objeto para uma trajetória mais segura. Mas suponhamos por um instante que o perigo seja anunciado tarde demais. Em algumas semanas, um asteroide deverá se chocar com a Terra. Devemos optar pela solução nuclear? Um derradeiro recurso, mas simples e eficaz, o tiro direto. Mas quem pode garantir que a Terra estará salva? Dependendo das decisões políticas, um programa internacional de pesquisas poderia rastrear a maior parte dos cometas e asteroides que nos ameaçam. Prevenidos com antecedência, teríamos tempo para organizar nossa defesa. Mas uma catástrofe continua a ser possível. Nos confins do sistema solar, nas profundezas glaciais da nuvem de Oort, a influência gravitacional de uma estrela próxima perturba a trajetória de um cometa. Ele inicia então uma viagem de 1 milhão de anos em direção ao Sol. Como 90% dos nossos céus não são vigiados, um cometa pode chegar inesperadamente. Com 10 quilômetros de largura e uma velocidade de mais de 20 quilômetros por segundo, ele é tão grande quanto aquele que exterminou os dinossauros. Armageddon. A extinção total. Uma explosão de 100 milhões de megatons pulveriza Nova York, formando uma cratera de 200 quilômetros de diâmetro. A onda de choque se propaga, destruindo tudo à sua passagem. Ela se estende ao redor do globo. Um inverno cósmico se abate sobre o planeta azul. O reino do homem é exterminado para sempre.
O olho do Hubble. Os pilares da criação. Uma das imagens mais espetaculares já captadas do nosso universo. Eles fazem parte da nebulosa da Águia, onde nascem as estrelas. Uma estrela moribunda na nebulosa Olho do Gato. Uma outra na nebulosa da Ampulheta. Estas fotos são as obras-primas do telescópio espacial Hubble. Para poder observar as profundezas do espaço, é preciso captar luz em quantidade suficiente. O olho humano consegue isso graças à sua pupila, que capta a luz e focaliza a imagem sobre a retina, situada mais atrás. Mas para observar o cosmos distante, só um telescópio é capaz de captar a luz necessária. Este telescópio capta a luz por meio de um espelho, que a reflete sobre um espelho menor, depois sobre um terceiro e finalmente sobre o ponto focal, situado ao lado. Mas as nuvens e a poeira da atmosfera terrestre embaçam a visão de nossos telescópios, mesmo os mais potentes. A mais de 4.000 metros de altitude, no Havaí, o telescópio Keck está situado na camada média de nossa atmosfera respirável. Mas as turbulências do ar distorcem as imagens, que são percebidas como através da água. Nas Ilhas Canárias, o telescópio Herschel fica situado bem acima das nuvens. O mesmo acontece com o VLT, que fica ao norte dos Andes chilenos. As iniciais VLT significam telescópio muito grande em inglês. Os 4 espelhos que o compõem têm cada um mais de 8 metros de diâmetro e ficam montados sobre suportes anti-distorção. Eles compensam qualquer deformação que possam sofrer os enormes espelhos quando são apontados para diferentes regiões do céu. Imagens perfeitamente nítidas captadas pelo VLT. Mas para uma qualidade de observação ainda melhor, nada se compara à clareza do espaço sideral. 1990, o ônibus espacial americano lança o telescópio espacial Hubble. O telescópio é colocado no espaço pelo braço robotizado do ônibus e os astronautas o lançam cuidadosamente numa órbita em volta da Terra. Um olho de 2 bilhões de dólares flutuando 600 quilômetros acima do nosso planeta. Muito além da atmosfera terrestre, o Hubble nos oferece a visão mais nítida possível do universo. Ele é capaz de ver 10 vezes mais os detalhes que os telescópios terrestres e é 30 vezes mais sensível à luz. Essa luz é focalizada por 2 espelhos e depois analisada por 5 instrumentos especiais instalados na parte traseira. Mas há um problema. O centro do grande espelho não é suficientemente profundo. Isso significa que a luz converge sobre 2 pontos em vez de apenas um. As imagens do Hubble permanecem embaçadas, mesmo que as correções feitas por computador as tornem bem mais nítidas. Desta imagem, se consegue esta. Mas apesar deste problema, a tentativa é um sucesso. No centro de 2 jatos galácticos, o Hubble detecta um buraco negro maciço. A galáxia de Andrômeda. Temos provas de que ela já absorveu uma outra galáxia, porque o Hubble descobriu que ela guarda em si 2 núcleos. Na galáxia do Redemoinho, ele descobre um buraco negro em potencial. E aqui, os restos de uma supernova. Mas o Hubble ainda necessita de um conserto. Dezembro de 1993, uma equipe do ônibus espacial se prepara para essa tarefa. O Hubble é reconduzido ao compartimento de carga da nave. A primeira tarefa é substituir os painéis solares, fonte de energia do telescópio. Eles estavam provocando uma vibração. Um dos painéis é desmontado para ser trazido de volta à Terra. O outro, mais difícil de manipular, é simplesmente largado no espaço.
O Hubble foi projetado para ser consertado em pleno espaço, mas agora trata-se de uma verdadeira reconstrução. Os novos painéis se assemelham a cortinas que se enrolam sobre si próprias. Eles são fixados ao telescópio e em seguida são totalmente abertos. Aqui estão as fases principais desta operação. Montado sobre o braço robô, o operário cósmico abre as portas da cabine principal. O Hubble tem o tamanho aproximado de um ônibus escolar. Os instrumentos são do tamanho de uma cabine telefônica. Aqui é impossível perder as ferramentas. Um kit completo está montado no braço da vestimenta espacial. O objetivo do concerto é instalar peças óticas que corrijam a deformação do espelho principal. O instrumento menos útil do Hubble, um aparelho que mede a luz, é levado e trocado por um módulo corretor. Em seguida, é preciso substituir uma câmera que equivale a metade da capacidade tecnológica de todo o telescópio. Durante metade desse tempo, os astronautas trabalham à luz de projetores, porque o telescópio faz a volta à Terra em 95 minutos e passa rapidamente do dia para a noite. A nova câmera possui seus próprios corretores de imagem, além de detetores muito mais sofisticados. Graças aos astronautas, a missão é um sucesso total. Foi corrigido um erro equivalente à 50ª parte da espessura de um cabelo humano. Agora, a acuidade visual do Hubble é de 10 por 10. E para o programa do ônibus espacial americano, é um momento de glória. Equipado com suas novas lentes, o Hubble agora corresponde a todas as expectativas. Os corretores óticos funcionam perfeitamente. Minúsculos espelhos, não maiores do que uma unha, compensam a deformação do espelho principal e asseguram uma focalização perfeita da luz que é captada. Aqui está Marte em seus menores detalhes. Mesmo o distante Netuno mostra as suas estruturas bem visíveis. Mas o Hubble é ainda mais útil quando investiga as profundezas do espaço. Aqui, um mosaico de imagens em forma de L reconstitui a nebulosa de Orion, revelando o nascimento de inúmeras estrelas. Aglomerados de jovens estrelas de alta temperatura. E os vestígios de uma supernova. A nebulosa da Lagoa vista pelo Hubble. Nunca os detalhes de uma galáxia tinham sido observados de maneira tão precisa. A nebulosa do Ovo, em luz normal e depois em infravermelho. Uma galáxia vista por dois instrumentos diferentes, com o gás brotando do seu núcleo. Vejamos o poder de ampliação do Hubble enquanto ele examina um pequeno trecho do céu livre de estrelas ou galáxias muito próximas. Indo cada vez mais longe. E finalmente descobrimos algumas das galáxias mais remotas já observadas, que emitem uma luz 4 bilhões de vezes mais fraca